Olá, pessoal, boa tarde. É com muita alegria que nós estamos aqui em mais um podcast Casa na Rocha, né? Sempre trazendo um tema muito atualizado. Hoje não vai ficar para trás. Você já ouviu falar em e-commerce? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou a Roselaine Oliveira, estou aqui com o pastor Giovanni, estou aqui com Everaldo Zanfrilli, ele que é um comerciante, né, empreendedor nessa área e vai falar um pouquinho para a gente sobre esse nosso tema. O tema de hoje, então, é a importância do e-commerce na atualidade. Vou passar a palavra aqui para o pastor Giovanni fazer essa acolhida para vocês. Que legal, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Dá um joinha aí, siga o nosso canal no YouTube, no Facebook também, esteja nos seguindo. E também não esqueça de compartilhar esse link através das suas redes sociais, para que o máximo de pessoas possam estar assistindo conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar aqui também um convite para você nessa noite, às 20 horas, aqui na igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, aqui em Umuarama, Paraná, nós teremos um culto abençoado. Vamos ter um preletor de fora, lá de Campo Mourão. Nosso querido pastor Irã Góes vai estar ministrando sobre os 10 mandamentos e a importância do decálogo, que são os 10 mandamentos, para a igreja hoje. Se eu fosse você, não ficaria de fora. Vem estar conosco, louvar ao Senhor, adorar a Deus e a participar dessa comunidade pujante, tremenda, alegre, feliz. Eu tenho certeza que você e toda a sua casa serão tremendamente abençoados, tá bom? Quero desde já agradecer ao nosso convidado, Everaldo, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe. É uma alegria ter vocês conosco na nossa comunidade e ao mesmo tempo ouvir de você um pouquinho a sua experiência com Deus, a sua experiência como empresário, como empreendedor. Eu tenho certeza que vamos ter muito aqui o que falar e vai ser uma bênção em nome de Jesus. Se você quiser dar um oizinho para a turma, fica Amém, à vontade. pastor. A alegria é minha, né? Tá aqui com você, Rose, com você, pastor Giovanni, um amigo aí de longa data. Verdade. E eu me sinto muito confortável de estar aqui hoje, falando um pouquinho da minha profissão, do que eu faço e de tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, da minha família. Amém, pastor? Que bom, querido. Seja muito bem-vindo. Amém, obrigado. Everaldo, seja bem-vindo. É um Obrigado, prazer Rose. enorme dividir, né, essa telinha contigo hoje. Eu tenho certeza que nós, tanto quanto os que estão aí nos acompanhando, nós vamos ter muito que aprender contigo. Afinal, é um tema muito atual, né? Eu também sou dessa área mais digital aí, né? A gente está mais no mundo online, mas é uma novidade para mim. Vou direto ao ponto. Vou direto no tema aqui com você. O que é e-commerce? Então, e-commerce, toda transação que você faz de compra e venda na internet é e-commerce. Então, se você trabalha com vendas por WhatsApp, Instagram, marketplace aí do Facebook, você tem um e-commerce na mão. E se você tem um celular e não está ainda trabalhando, você está deixando dinheiro na mesa, porque o e-commerce ele engloba tudo isso aí. Hoje falamos muito de marketing digital. Isso. Né? Então, o e-commerce não funciona sem o marketing digital. Isso aqui que nós estamos fazendo hoje, esse podcast, é uma criação de conteúdo. É muito bacana isso aqui que nós estamos fazendo. Então, toda empresa hoje, o que o marketing digital faz? Ele aproxima o público da sua marca. Então, hoje, para você ter um e-commerce e que quer fazer esse e-commerce andar, escalar, você tem que estar sempre criando conteúdo. O pastor está aqui criando conteúdo, canal do YouTube, site. Cara, você está de parabéns. Olha só, o cara tem site. Pastor, desculpa, pastor. Não, fica à vontade. O pastor está com o site. Somos canal do amigos YouTube, também. Instagram, sim. Facebook, fazendo podcast. Eu posso dizer que 80% das igrejas da nossa cidade não faz isso aqui que você está fazendo. Sim. Em 2 anos aí que você está. Graças a Deus. Então, eu comecei... Bom, eu acho que eu vou deixar você falar mais um pouco. Não, fica à vontade. Fica à vontade, isso mesmo. Vai na onde Conta você um pouquinho da tua história, aí. como é que você saiu do mundo físico, né, presencial, de lojas e tal, e passou e migrou para o marketing digital e para o e-commerce, vamos dizer assim. E também falando assim, hoje a loja virtual, que é o meu caso, né? É teu carro-chefe. É o meu carro-chefe, é um e-commerce, né? Sim. Então, tipo assim, dentro do e-commerce tem loja virtual e tem todos esses outros
Ferramentas. Ferramentas que a gente acabou de conversar. E como que eu entrei no e-commerce? Quando é que veio esse insight, assim? Esse insight, olha, na verdade não foi um insight, foi a minha última cartada. Certo. Foi a minha última cartada, porque assim, eu estava até comentando com vocês um pouquinho antes de começar, que eu trabalhei sempre com a minha família, eu sou empreendedor por causa do meu pai, que tudo aquilo que eu aprendi, realmente eu aprendi com o meu pai, né? E quando eu decidi parar e começar, se eu for contar toda a história, a gente vai ficar muito tempo aqui, então eu vou tentar resumir. Claro, fica à Deus vontade. me deu... Você está em casa, tá? Pastor, sabe aquela palavra que Jesus transforma a água em vinho? Sim. Foi isso que aconteceu na minha vida. Que legal. Eu fui curado. Deus me curou da depressão, porque eu era depressivo, porque eu estava com meus 30 anos e eu sentia que eu não tinha construído nada ainda. Isso tudo na época de solteiro, Tudo na época de solteiro. antes de casar. Casei com 36 Antes de anos. conhecer a Jaque. Sim. Antes de conhecer a Jaque. Nossa amiga, tá, pessoal? Querida, já esteve conosco aqui no podcast. E uma mulher extraordinária, uma mulher de Deus, preciosa, esposa do nosso querido irmão. Amém. Mulher maravilhosa. E eu já ia falar dela também, porque além disso, né, Deus me deu uma esposa maravilhosa, a Jaque, né? 2 filhas preciosíssimas que a gente cuida, elas são bênçãos, onde elas vão, elas só dão alegria para mim, para Jaque, sabe? São muito alegres, né? Muito felizes. Sabe, assim, eu sou saudáveis, eu sou realmente... Né? E Deus, como se não bastasse, ele falou assim, cara, eu ainda vou te dar um produtinho aqui para você ganhar dinheiro. Deus Esse sempre é o extra. Cara, eu vou te Deus dar... sempre tem a sua providência, né? Nossa, Deus é maravilhoso, né? Glória Deus é maravilhoso. E ele me deu esse produto, essa ideia que daí, no caso, eu teria que ser um outro podcast. Certo. Mas assim, aí, beleza, eu tenho essa ideia, e agora? Eu tentei vender... Cara, porque olha Que só... ideia é essa? Eu vou ter que... Essa e que produto é esse? Eu tô Sim, curioso. vou voltar... Já imagino o que é, mas quero sair da tua boca. Eu vou ter que voltar um pouquinho ainda. Vou ter que Fica à voltar para vontade. 1995, Certo. onde foi o meu último ano de faculdade de administração. Veio um professor de Harvard e dar uma palestra. Certo. Aqui na Unipar? Na Unipar. E ele falou assim, eu lembro até hoje, isso foi marcante para mim, que ele falou assim, em muito pouco tempo, ou você vai vender pela internet, ou você vai estar fadado ao fracasso. Isso foi em 1995. Eu olhei assim e falei, caraca, porque a internet era, eu acho que aquela uma de escada lá, horrível, né? Eu falei, nós estamos no Brasil, né? Eu falei, cara, e agora, né? E eu já fiquei pensando 1001 coisas. Só que nesse intervalo de tempo, eu não pensei mais. Para mim, ficou uma coisa que marcou, né? Morreu eu segui aquele minha assunto. vida, segui batalhando, lutando, né, com a família e tudo mais. Mas quando chegou em 2003, que eu lancei a Cama Carro, Certo. né? É um produto que eu tenho a patente desse produto. É legal. Né? A marca Cama Carro é minha, entendeu? E, cara, o mérito é Deus que quis me dar isso daqui, porque, cara, às vezes eu olho e falo, não pode, é eu que criei isso, entendeu? Então, o mérito uma todo ideia genial, né? 100% o mérito de Deus na minha vida, ele quis me abençoar. Foi um insight divino, Sim, então. Foi um insight divino, foi um insight divino. E daí, só que é o seguinte, Deus, ele já nos abençoou, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Com certeza. A maioria das pessoas, elas falam assim, Deus me deu uma palavra, e fica sentado. Esperando Deus fazer esperando tudo, Deus né? fazer alguma coisa. Os Não, anjos Deus desceram. prometeu, Deus vai fazer. Eu tenho uma palavra. Cara, se você tem uma palavra que você vai ser um pastor, então vai procurar fazer teologia, vai procurar estudar a Bíblia, e Servir a hora na certas igreja. coisas vão acontecer na sua vida, né? Servir na igreja, né? Para que vá aprendendo e ganhe experiência. Com certeza, né? E só que daí o que acontece? Eu tinha que colocar isso em ação. E eu não sabia como. Eu falei, cara, pastor, é incrível, gente, olha, como que tem pessoas, a gente vê às vezes na internet, no Instagram, as pessoas vêm para desanimar a gente. E eu lembro bem que quando eu fiz a primeira cama, assim que veio aquela ideia e tudo, eu fiz a primeira cama. Realmente, a primeira cama era horrível. Ela ficou, Era um ficou bacana, protótipo. Não,
Fico, Tu tirou olha, foto disso, tá registrado? eu tenho. Eu ia bom, postar. legal, faz parte da história, Eu vou postar, né? eu tenho até vergonha. Então Faz parte da história. Mas, cara, ela tinha lâmpadas, luzes de verdade. Eu peguei, comprei sabe, fui nesses autopeças, eu fiz realmente uma cama assim. Era um protótipo, só que era uma ideia muito legal. Sim. A segunda já ficou mais bacaninha, entendeu? Sim. E eu lembro até hoje, cara. Claro que eu não vou citar nomes, mas tem uma pessoa, inclusive arquiteto da cidade. Eu estava lá na frente apreciando aquele produto, né? Tava ali olhando e eu falei, cara, que incrível, obrigado, Deus. E esse cara encostou, cara, cara, é você que tá fabricando isso aqui? Eu falei, cara, eu tô começando nisso aqui. Ele falou, cara, isso aí não vai vender, não. Quem é que vai colocar isso aí no quarto de uma criança, você tá doido? Os enviados do cão, né? O enviado tem, do cão já chegou cedo. Sempre tem os enviados do cão para matar o sonho de Deus, que Deus colocou no nosso coração. E cara, tem coisas que vão, assim, deixando a gente triste, né? Sim. A gente vai ficando triste. Sim. E para colocar isso no mercado, como eu tinha começado sozinho realmente, né? Que nem eu falei para você antes. Solteiro na época? Ainda solteiro. Solteiro, né? Cara, foi assim, um momento assim que você sem dinheiro, porque eu comecei realmente do zero, porque eu saí debaixo da cobertura do meu pai. Sim. Financeiramente, né? Claro. Eu falei, não, eu não quero nada, mas eu vou querer trabalhar sozinho agora, né? Certo. E fui atrás de muitas ideias. Isso que eu não contei ainda, nem vou contar agora, mas eu fui e eu fracassei em muitas ideias, até chegar nessa. Porque a gente não pode desistir. Foi mais ou menos parecido com a história do Thomas Edison, né? 1000 tentativas para sair a lâmpada que nós conhecemos. É verdade. Né? E revolucionar, né, o mundo moderno, né? Muitas histórias aí de sucesso estão aí, né? Depois de muitas tentativas, fracassos, e aí você vê a importância da perseverança, de acreditar em você mesmo. Sim, você não vai fazer... Uma hora vai dar certo. Sim, né? E o que acontece é que a pessoa, ela desiste... Sabe qual que é a chave? Você vê que o cara abre uma lojinha de celular, a gente já está desfocando o assunto, mas a gente volta lá, me lembra aí onde eu parei, mas assim, o cara abre uma loja de celular, aí abre 20 pessoas abrindo lojinha de celular. O cara abre uma padaria, vai 20 pessoas querendo abrir padaria. Nossa, o cara trocou de carro. Isso é inveja. E vai lá. E daí o que produz, acontece, né? pastor? Com certeza. O que acontece? Quando você quer empreender, tem 2 pontos. Ou você tem um dinheiro parado e você quer investir, sim. Ou você é CLT e quer sair de ser CLT. Sim. Então, se você tem um dinheiro parado e você está vendo, pô, pastor Giovanni montou aquele negócio, está ganhando dinheiro, eu vou montar também. Cara, qual que é a sua maior habilidade? O que é que você gosta de fazer? Porque, cara, o importante, sinceramente, todo mundo pensa no dinheiro, mas o mais importante não é o dinheiro nesse momento. Sim. Entendeu? Faça o que você gosta e esquece quem está ganhando dinheiro. Sim. Com aquilo. Ganhar dinheiro é uma consequência daquilo que você gosta e não ama o propósito fazer, ou o alvo, né? Sim. E a pessoa foca no quê? O cara tá ganhando dinheiro, eu vou fazer também. E aí que o cara pega um dinheiro que ele recebeu de um acerto, ou seja lá o que for, uma herança, e bota num negócio que ele não conhece. Sim. E daí ele se ferra. Quebra. O cara que é CLT, às vezes, ele larga do emprego para pegar o acerto para empreender. O que você deve fazer? Cara, não larga o CLT. Na minha opinião, isso é minha visão, e você não tem que fazer o que eu estou falando para você fazer. Mas não larga o CLT. Você pode empreender hoje, nós estamos falando de digital. Sim. No digital pode, né? No digital pode, cara. O seu tempo, você faz o que você quiser com ele. Todo mundo tem as mesmas 24 horas, né? Então... E até ver que o negócio deu certo. Sim, cara. E que agora sim você pode empreender toda a tua energia, o teu tempo. A hora que você vê que a coisa começou a andar. Exatamente. Patrão, muito obrigado. Queria te agradecer. Cara, agradeço por tudo que você fez na minha vida. Mas agora eu sei o que eu quero para mim. Isso. Deixa minha sempre família, a porta aberta, né? Deixa a porta aberta. Se der alguma zica lá na frente. E eu posso falar que 70% não deixa a porta aberta. Não deixa. Tá? Eu tenho muitas experiências que dá outro podcast, tá? Mas melhor não. Mas é melhor não. Melhor ficar no graça e paz, né? Melhor ficar no graça e paz e tá tudo certo, né? Mas assim, então para empreender, pastor, fazer o que a gente ama. Sim. Né?
Bom, voltando onde a gente estava, né? Isso. A gente não Tu pode... criou o produto. Isso, eu estava falando de desistir, porque eu fracassei várias vezes Cama até Carro. chegar Sim. no produto Cama Carro, né? E quando... Eu estou falando muito alto aqui? Não, tá tudo Ok, certo. tá maravilhoso. E antes de chegar antes de falar da Cama Carro, eu lembro dessa questão de desistir, né? Me veio na memória, esses dias eu estava até comentando com a minha esposa. Quando eu tinha 10 anos de idade, veio um tio meu de São Paulo visitar a gente, né? Eles sempre vinham uma vez por ano. Eu gostava muito de estar perto deles, né? E eles iam num sítio de uns parentes da gente, sabe? E meu pai só pegou ele e a minha tia para ir para esse sítio. Porque nós éramos em 4 irmãos e a minha mãe ficou com os irmãos e falou assim, cara, eu acho que... eu não lembro disso, mas ele falou, se eu levar um, tem que levar todos, né? Sim. Mas eu peguei, na hora que ele saiu do carro, eu lembro que eu chorava, eu queria ir, né? Com E daí esse tio que veio de São Paulo. E meu pai foi dirigindo e eles iam passar na casa de um outro tio da gente para pegar esse outro tio. Isso na cidade de Iporã, que eu sou de Iporã, nasci dali, né? E daí, cara, eu lembro, olha, isso é tão marcante que eu peguei e saí dali, de um lado da cidade, meu pai foi embora de carro e eu fui correndo, cara. Eu peguei e saí, minha mãe nem viu. Eu fui correndo, eu vi que depois meu pai me viu de longe, ele viu que eu estava, ele não parou. Eu falo, meu Deus, eu olho para minhas filhas de 10 anos, eu não teria coragem de ter feito isso, sabe? Mas eu fui chegar... Os tempos eram outros. Os tempos eram outros. E daí eu peguei e fui... Cara, eu penso assim, eu até chorei, porque eu falei, meu Deus do céu, meu pai fez eu correr aquele dia de uma forma, e eu não parei, e eu não desisti. E quando eu cheguei lá, meu pai abriu a porta do carro, encostou na casa do meu tio. Meu pai abriu a porta do carro, deu uma risada para mim e falou, entra, né? Naquela época, os carros, a maioria, era tudo 2 portas, né? Sim. Eu sou da época, né? E daí, Del Rey, daí meu tio de São Paulo olhou para mim, você não desiste, né? Eu lembro até hoje, cara. Olha que legal. E eu falei assim, não. Perseverança, né? Perseverança, cara. E isso aí Esse é um dos segredos do sucesso. E é uma das coisas, assim, que às vezes eu falo, cara, a gente não pode desistir. Sabe por que você desiste fácil? Porque você está fazendo algo que não está no seu coração, que você não ama. Então, no primeiro obstáculo que tiver, você vai desistir. Agora, quando você faz algo que ama, cara, você vai lutar, você quer que aquilo lá dê certo. Você está entendendo? Isso no mundo dos negócios é chamado de paixão, né? Sim. Descubra qual é a tua paixão, porque a partir dela é que você vai descobrir o seu propósito. É verdade. Coisa verdade. linda. E quando você está no propósito, cara... Vai embora. Vai embora. E é legal enxergar, né, os nossos dons, os nossos talentos, é verdade. as nossas capacidades. É nela que está a nossa paixão. E é na paixão que está o nosso propósito. Sim. Pastor, e eu daí com a Cama Carro na mão e sem dinheiro, e eu precisava fazer o negócio rodar. Isso em 2003. E daí eu tentava o quê, cara? Eu não estava na internet, nem e-commerce, nem nada. Meu negócio, a minha visão era aquela uma de loja. Nós estamos em loja. Sim. Mundo físico. Eu tentava vender no atacado, colocava representante para vender, tinha que vender, pegar o cheque para poder fazer, né? Porque... Claro. E o que meu pai fez? Ele falou assim, cara, trabalha aqui, ó. Meu pai ainda me deu o local para me fabricar. Mas dinheiro para fazer eu não tinha. Eu lembro, cara, que eu tinha um Corsinha. Eu andava com um galãozinho de Coca-Cola. Ó, tinha um litro de Coca-Cola de 2 litros de gasolina dentro, que eu andava com aqueles 2 litros. Eu falei, se acabar, eu jogo dentro. Uma vez, eu estava namorando a Jaqueline, eu estava levando ela para casa, acabou a gasolina lá no viaduto. Benditas nossas mulheres, né? Que nos conheceram quando nós não éramos nada. Né? Com certeza, cara. Sofia casou comigo, eu tinha R$1.500 de poupança e mais nada. Só fé, cara e coragem no coração. Pastor, acabou a gasolina lá no viaduto, bicho. E eu falei assim, amor, é o seguinte, vai aqui na boleia aqui que eu vou empurrar para encostar ali, né? Aí, na hora que ela foi na boleia ali para tirar o carro, e eu fui atrás de empurrar. Na hora que eu empurrei, ela inventou da partida, pegou. O carro pegou, aí ela foi acelerando e eu saí correndo atrás e pulei dentro do carro. Eu falei assim, não para esse carro. Até chegar no posto. E a gente foi, cara, mas é cada história aqui, olha. Mas é legal que vira recordações, né, de momentos, de uma trajetória como casal também. É verdade. E até da tua trajetória como empresário, né? A gente faz parte de uma história. Por exemplo, cara, a igreja aqui, né? Sim. Começamos na garagem da minha casa, depois fomos para uma igreja emprestada. Às vezes, aparecem as fotos lá
da igreja onde a gente estava, né? Uma igreja semi-acabada, emprestada por um amigo querido. E hoje nós estamos aqui, a igreja toda bonitinha, estruturada, cheia de instrumento, ar-condicionado. Quer dizer, faz parte de uma história, né? E é linda essa história com Deus. Essas histórias servem até como uma motivação, né? O pessoal que está nos acompanhando, muitas vezes querendo empreender e você não começa com tudo, né? Não. Esperando juntar um caixa extra, né? Enorme, gigante, para poder começar. Não, e é gostoso você ter essa história para contar. Dúvida, Que graça tem se eu ganhar na faz loteria e montar um negócio? Você começou Que com uma graça loja tem isso? física. Eu comecei, na verdade eu sempre trabalhei com loja física. Né? O pai dele, né, só para me conserte se eu estiver errado, sempre esteve envolvido com indústria moveleira, principalmente sofás, né? Isso, indústria de estofados e loja de móveis também, Loja de móveis. estofados. Isso. Então a gente sempre teve esse envolvimento comercial. Familiar, sim. E sempre a família trabalhando. E de repente você migrou para uma outra área com um produto novo que Deus colocou no teu coração. E nesse quesito aí, pastor, sem dinheiro, meu produto não estava dando certo no físico. Tinha gente né, tipo assim, pode-se dizer, você olhava pessoas, quando você olha, gente, a gente não tem que desvalorizar, você não pode se desvalorizar, achar que você é menor do que aquele cara que anda aí, bam, de gravatinha, carrão, nada. Todo mundo tem a mesma chance de vencer. Sim. Todo mundo, cara. Só que você tem que tomar uma atitude, você tem que Lutar, parar com esse né? negócio. Pastor, não tem esse negócio. Por exemplo, não, eu estou na igreja, entendeu? E o ímpio vai lá, estuda vestibular. Não, mas Deus pode fazer você passar no vestibular. Só que, cara, se você não fizer a sua parte e não estudar, você vai se perguntar depois por que aquele cara que está lá tomando cerveja passou e eu não passei. Você está me entendendo? Sim. Você tem que ser servo, você tem que estar na igreja, você tem que servir, mas, cara, vai fazer a sua parte, vai estudar. Seja responsável. Seja responsável. Né? Exatamente. Se Tem Deus uma abre frase as que é bem portas, interessante, né? maturidade igual responsabilidade. Sim. Ou seja, quanto mais responsável eu sou, mais maduro eu sou emocionalmente, dentro da família. Sim. E quanto mais responsável eu sou, mais Deus vai derramar coisas sobre a minha vida. Com certeza. Para que a gente cuide. Com certeza. Né? Pastor, e vamos lá que a minha história está demorada aqui, mas olha só. Aí eu não tinha dinheiro. Atrapalhei até a Rose não, aí, desculpa. Tá? Imagina, Você ia falar alguma coisa? Eu só ia dizer assim, que Deus abre as portas estão abertas, mas muitas vezes, né, quem tem que andar, caminhar e entrar nessas portas somos nós. Com certeza. Fazer as escolhas. porque Ele é a normalmente porta, né? né? E ele é a porta, e também ele abre portas de oportunidades aqui para nós, né? Empreendedores, Com enfim, certeza. qualquer. Eu quero isso para minha vida. De repente está ali na frente, a pessoa não muda a direção do olhar, está olhando aqui. Não vê que a porta está aberta ali, né? Então, assim, e ele manda sinais constantemente quando ele abre as portas na nossa vida. E Deus abençoa os responsáveis, aquilo que você falou mesmo, né? Eu me lembro que, por exemplo, eu fui fazer o mestrado, filosofia, e orei muito, tinha que ser um milagre mesmo para a gente entrar lá, eram 46 candidatos para 9 vagas, lá em Toledo, na UniOeste. E aí eu falei, Senhor, eu não tenho formação filosófica, só tenho formação em teologia, mas sempre gostei de ler, sempre estudei. Graças a Deus, Deus me deu o dom de falar bem. Então, assim, Senhor, eu vou me preparar. Fiquei 6 meses estudando para fazer essa prova. E quando eu fiz, graças a Deus, debaixo de muita oração, Deus honrou. E fiquei 2 anos e meio estudando lá, consegui concluir também, graças a Deus. Então, assim, Deus abençoa, é isso que você falou. Mas para quem assume a responsabilidade, se empenha, né, se dedica àquilo, com certeza vai ter um plus, que é o favor de Deus, a bênção de Deus sobre a sua vida. Sim. Deus não abençoa quem não faz nada, quem é vagabundo, né, quem é acomodado. Pelo contrário, a Bíblia diz, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Né? Olha para a formiga, aprende com ela. É verdade. O que é ser cuidadoso, o que é armazenar para quando chega o inverno, você ter o que usufruir, né? É verdade. Então, é sair da zona de conforto, né? É verdade. Esse sair da zona de conforto, agora eu fiz um trocadilho lá no site, porque eu tenho uma outra empresa que é a Good Puffs, né? Isso. E eu tô chamando o pessoal para zona de conforto, que é o nosso puff. Então agora a gente vai entrar agora nesse mês, venha para a zona de conforto. Legal. Né? Porque... Eu vi um puffzinho, lembrei de ti na viagem que a gente fez agora, né, Rose? Sim. Tinha um rapazinho na frente com um puffzinho e um tablet.
no puffzinho de Sim, tablet. eu tenho. Rapaz, achei genial. Eu lembrei de ti na hora. O meu chama Puffpad. Isso, Puffpad, Puffpad. exatamente. Nós vimos lá. Expandindo os negócios. Já. Na verdade, eu tenho muitos produtinhos, né? Que legal. Só que a Good tem alguns produtos, a Cama Carro tem outros, né? Então são duas empresas. São duas empresas, né? Uma E as duas só de as caminhas para crianças em formato de carro. e vende tudo que tem na Good. Isso. E a Good também vende o que tem na Cama Carro. Entendi. E são duas lojas e são E a duas Good é fábricas. específica em puffs. Isso mesmo. Vários tipos de puff. Vários tipos de puffs. Hoje, qual é o carro-chefe da Good Puffs? Assim, o puff que mais vende? Olha, Só de curiosidade. é o Puff 7. Certo. Na Número verdade, 7. eu coloquei tudo nomes assim bíblicos, né? Tem o Puff 7, tem o Zion, tem Ai, Olha que que legal. interessante. tem vários puffs bem bacana ali. Que e cara, legal. Que legal. você já sentou num puff da Good Puffs? Ainda não. Ainda. Vai Tô ter que esperando o convite. vai ter que ir lá, já tá convidado. Então, Já pronto. tá convidado. Mas nós entramos na Good, mas eu quero acabar da Cama Carro. Então vai, continua. Tá convidado aí para a zona de conforto. Tá convidado para ir para a zona de conforto. Amém. Legal. Pastor, Bom. mas assim, aí eu não tinha dinheiro e não Certo. sabia, só para falar como que eu entrei no e-commerce, né? O puff veio depois, né? Vê- Primeiro o olha só Cama que olha só que estranho. O puff eu já tinha. Quando eu saí de trabalhar com o meu pai, eu fabricava puff. E ficava inventando mil e umas coisas. E o meu dinheirinho que eu ganhava era com puff. Mas a Good Puffs não existia. Certo. O Entendeu? puff vende mais, vamos dizer assim. Mais Não. fácil. Ou Na- não? Não. Geralmente cara, são na sofás, verdade, poltronas e puffs, né? sim. Só que, cara, a Cama Carro, ela é show. Que legal. Eu vendo pro Brasil Hoje todo é o esse carro-chefe, é a Cama produto. É a Cama Carro. Carro. A O Cama puff Carro- seria um plus, um extra, um acessório. o Puff hoje é Secundário, é né? um acessório Na tua secundário, vida financeira. mas é uma ela não tem o faturamento da Cama Carro, né? Certo. Mas assim, cara, ela tá indo assim numa crescente, Que bom. numa crescente, Que bom. né? E a gente está ganhando mercado. Que bom. Tá ganhando mercado, porque esse produto da Good Puffs, no Brasil, eu posso dizer que tem 3 empresas. Puff todo mundo faz, mas Sim. puff desse Top. naipe, gente, é só na Good Puffs. Ei. Aí. Mas assim, a Cama Carro daí eu Você não... imagina que de market share, assim, tu tem mais ou menos quanto, assim, do mercado? Market share, para quem não sabe, né? Pode explicar aí, é a porcentagem que determinada empresa tem do mercado nacional, vamos dizer assim. na verdade, pastor, esse Uma tipo... ideia tu tem? Não, eu não tenho. Eu tenho muitas coisas que eu tenho que fazer uma organização, Certo. o markup certinho, e até inclusive a precificação do produto, quando você coloca na internet, o importante não é o quanto você fatura hoje na Sim. internet. Tem pessoas que podem faturar 1 milhão e eu faturar 100 mil. Sim. E eu tenho uma margem Maior do que o de um milhão. maior, Isso. entendeu? E ganhar mais. Tem muita gente que fala, cara, por que você não vende o seu produto no atacado? Porque se eu for vender meu produto no atacado, o lojista ele quer um preço baixo para ele e competitivo. Sim. Eu tenho que aumentar a O minha volume, estrutura, né? eu tenho que aumentar os meus funcionários Sim. para produzir, às vezes, uma quantidade, ter um faturamento que eu vou fazer do jeito que eu trabalho, vendendo direto ao consumidor final. Certo. Entendeu? Isso é chamado de B2B, né, eu acho, né? E B2C, B2C, é direto ao consumidor. Isso. E daí, pastor, o que acontece, cara? Hoje, a venda minha é totalmente online. Nós vendemos para os marketplaces. Marketplace, para quem não sabe, é como se fosse um shopping Sim. cheio de lojas. Né? Hoje em dia está todo mundo Das grandes redes de das varejo. grandes redes do varejo, tipo Casa Americanas, Bahia, Americanas. Casa Bahia. Shoptime. Tem a Madeira, que é o meu caso, que é um dos sites que mais vendem o meu produto, né? Shoptime, Submarino. Shoptime e Submarino Americanas é o mesmo grupo, né? Então as nossas lojas estão todas ali dentro. Que Isso legal. aí ajuda no nosso faturamento. Com certeza. Então hoje não precisa a gente estar pensando em estar no físico. Mercado Só que- Livre também, tu trabalha? Mercado Livre também. Só que quem está no físico, você não precisa fechar o físico e ir para online. Sim. Pode ter os dois, né? Você pode ter os dois. Na verdade, São duas fontes de renda, são né? duas fontes de renda. E é o chamado hoje omnichannel. O cara compra no seu site e ele pode retirar na sua loja, na Sim. sua loja física. A gente vê muito isso na Americanas, né? Sim, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que acontece bastante. Mas assim, eu preciso acabar aquela história para nós E voltamos. como Vai lá. você chegou nesse mundo online aí? como- Vamos lá. Tu E, tava cara, na Cama Carro, isso. E daí o que acontece?
como na introdução para o e-commerce, eu chamei sem dinheiro, meu irmão tinha acabado de vender uma moto, Sim. e tinha 10 mil na minha conta. Eu falei, cara, você quer ser sócio desse projeto? Eu só quero 5 mil reais. Você me dá 5 mil e você vai ser sócio, você vai ser meu sócio. 5 mil, pastor. Isso que você está ouvindo. Até hoje ele é teu sócio? Não? Hoje já Ele não aceitou. Não Vamos lá aceitou. esperar. Caramba. Ele não aceitou. Ele falou, não, isso aí não vai vender, não. Ele Olha. não aceitou. Ele não aceitou ser meu sócio. E aí eu tinha um amigo em Maringá, e esse meu amigo, eu falei, cara, chamei ele e falei, cara, eu tô precisando de um sócio. Olha, eu tenho estrutura, eu tenho esse produto e tal. Só que, cara, eu preciso alavancar isso aqui e tal, né? Capital de giro. Aí eu falei, pra ele eu já pedi um pouquinho mais, né? Eu falei assim, ó, 10 mil pra você ser meu sócio, 50% meio. O cara ia ter meio da Cama Carro do Brasil. Com essa bacatela de 10 mil reais. E ele falou não. Nossa. Aí eu falei assim, Deus. E agora? Aí ele falou assim, cara, não, mas eu te dou quanto que você precisa. Eu vou te emprestar o dinheiro e daqui 6 meses você começa a me pagar. Daí eu falei, cara, se for para começar devendo, eu não quero. Eu tô te chamando para ser meu sócio, não para ser meu agiota. E daí eu não quis pegar. E daí eu falei, Deus, como é que eu faço, né? Precisar de 10 mil para começar. Foi assim como se Deus levantasse do trono e falasse, você não entendeu que eu dei essa ideia para você? Sim. Essa benção é tua. Você quer um sócio? Eu sou teu sócio. Amém. E eu, até hoje, cara, eu falo, para quem quiser ouvir, eu tenho um sócio, mas o meu único sócio é Deus. Deus, ele é o dono do meu negócio. Deus é o meu sócio. Sim. E esse tudo que eu nunca vai ser preciso infiel, é dele, né? cara. Desleal. Então, cara, às vezes eu fico pensando, buscando alternativas, cara, e não tem outro para você conversar que não seja ele, né? Esses dias mesmo eu falei assim, tava com um problema assim com funcionários e eu falei, Deus, eu não sei o que eu fazer, porque o senhor manda a gente, a fábrica é sua, eu já estava querendo fazer com as minhas próprias mãos. Cara, ele começou a fazer um limpa na minha empresa. Eu falei, mas esse aí também, esse aí eu gosto dele. Saiu todo mundo que tinha que sair. Estava dando problema na minha empresa. E hoje eu estou montando uma equipe, cara, que eu estou super feliz, sabe? Porque o mais difícil hoje numa empresa é duas coisas. Mão de obra, né? Logística e mão de obra. A logística dentro do e-commerce é muito complicada. Entendeu? Muito complicada, porque a gente faz de tudo para mandar um produto excepcional para o cliente. Porque hoje, na internet, sabe aquela história que quando você exporta um produto, vai o melhor a melhor carne vai para fora e a pior vai para cá? Sim. Cara, no e-commerce, não quer dizer que você no físico tem que dar o ruim para o cliente. Eu estou querendo dizer que no e-commerce, se você pisar no tomate, meu amigo, você fecha suas portas online. O cara te queima. Você tem que encantar o cliente. Esses dias, pastor, uns meses atrás agora, a minha filha fez aniversário e eu fui numa loja da cidade comprar um vestido para ela de 15 anos. Uma loja bacana da cidade. Certo. O cliente, um valor bacana também do vestido. Sim. A pessoa pega o vestido, dá aquela dobradinha, colocou assim, soltou praticamente dentro da sacola e me deu. E eu paguei aquele valor para aquilo. Sabe essa desvalorização que ela fez com aquele produto? Sim. Eu levei para casa e falei, meu Deus, paguei tudo isso. Porque ficou caro o produto. Sim. Pela forma como ela colocou ali. Certo. A minha esposa, quando ela compra assim pela internet, a gente é muito acostumado a comprar online, sabe? Eu também tenho esse costume, gente. Tenho que confessar aqui para você. E o que acontece? Ela compra para as meninas, vem aquelas roupinhas numa embalagem. Gente, investe em embalagem. Investe em embalagem. Às vezes você olha um tênis feio, mas você fala, nossa, mas essa embalagem, eu vou comprar esse tênis. Cara, a minha esposa recebe lá uma embalagem perfeita, dobradinho, cheiroso, um chocolatinho, uma cartinha escrita à mão pela internet. Aí você vai na cidade. Então, meu amigo, se você não está legal no físico, se você está pensando que o online vai te ajudar, se você for com essa mesma mentalidade para o online, não vai dar certo também. Sim. Você tem que mudar a mentalidade física e partir para o online. O online, você tem a facilidade de você escalar. Sim. Mais facilmente. Você vai potencializar. Isso. Utilizando todo aquele marketing digital, criação de conteúdo, aproximar a sua marca para o cliente, entendeu? Sim. Mas isso leva tempo, não vai ser do dia para a noite. Por isso que eu nunca falo, mas eu vou largar e vou começar o meu negócio. Cara, calma, vai devagar. Eu estou há 19 anos
no mundo online, desde 2005. Nossa. É. Tem bastante experiência. Né? Tenho bastante experiência na prática e hoje está cheio de especialistas na internet. Sim. Quando eu comecei no Mercado Livre, aí Sim. foi quando eu coloquei a Cama Carro no Mercado Livre e daí começou a vender. Começou a vender. Eu falei, cara, em 2006 eu montei sozinho meu primeiro site. Sem saber nada, não tinha. Hoje em dia, se entrar no YouTube, tem um monte de gente explicando e dando ideias. O meu conselho é, cara, tenha um mentor só, não tem esse monte de mentor falando, cada um fala de um jeito. É melhor você pagar um curso do que assistir vídeos no YouTube, é legal, só que é o seguinte, você vai pegar a ordem cronológica errada. Às vezes você vai assistir um vídeo que você tinha que assistir mais pro final, você assiste antes, você não sabe o que assistir primeiro, entendeu? Sim. Então, pega um curso bacana, segue do começo, vê quem que vai ser o seu mentor, escolhe a dedo e segue ele. Tem gente que compra 10 cursos diferentes, com mentores diferentes, cada um fala uma coisa. Sim. Entendeu? Isso aí não adianta também. Não chega a lugar nenhum. Não chega a lugar nenhum. Então, para você... Cara, tem um monte de coisinhas aí que o online é maravilhoso, você pode sim escalar, é o futuro. Sim. Se eu pudesse dar um conselho para o lojista, cara, tem lojistas e empresas grandes que não tem uma rede social. Que é um erro grotesco. Que é um né? erro grotesco, cara. Você tem que começar, pelo menos, comece. Porque vai chegar um momento que você vai falar assim, por que eu não comecei? Mas porque tem gente que fala, não, já não tem mais idade para isso. Não vou mexer com isso. Cara, paga a gente então para fazer. Tem muita gente competente no mercado também. Sim. Tem muita gente, tem muito guru, né, se passando por especialista. Sim. Né? O cara, por exemplo, ele faz um curso e já quer vender o curso. Coitado. Né? Você tá entendendo, Rose? O cara faz o curso e quer vender o curso. Super, tô Sem entendendo. respaldo Calma lá. de vida. Né? Não, calma lá. Tipo assim, você tem que ir em busca do conhecimento. E às Coloca vezes até esse uma conhecimento meninada, né, em muito prática. nova. Coloca o conhecimento em prática, aprende. Sim. E depois você passa para outra pessoa com autoridade. É como semear a semente num terreno que não foi preparado. Sim. Né? Você tem que passar por toda essa parte de arar a terra Respeite primeiro. o processo, né? Para Respeite o depois processo. plantar, se semear. Então é complicado. Respeite o processo. É isso aí. O pastor falou tudo ali. É Bem verdade, isso. Rose. É isso mesmo. E é legal, quando você falou essa questão das embalagens e tal, já veio logo em mente, né, a Apple, né? Nossa, A Apple é um exemplo de alguém que investiu na embalagem. Quando a pessoa recebe um produto Apple, tem toda uma experiência de Cara, é uma abertura da experiência caixa. de você tirar o lacre. De tirar o adesivinho tirar, né? da maçãzinha. Quer Sim. dizer, você vende toda uma experiência. E aí você entende o espírito de excelência, né? Sim. Que tem a ver com isso que você falou. A gente pode ser mais um no meio da multidão, a gente pode ser mais um vendendo alguma coisa, ou a gente pode ter o produto que vai ser diferente no mercado, assim como é um produto Apple, né? Hoje existem computadores, por exemplo, até bem mais potentes do que os Macintosh, por exemplo, os MacBook Pro e tal, só que a pessoa quer o produto por causa da marca Apple. E é uma das marcas mais valiosas do mundo, Mas por essa experiência de excelência a começar na embalagem, como você falou. Sim, o Steve Jobs, cara, eu estava ouvindo até um documentário, ele ficou, assim, para escolher o branco da Apple, vieram apresentado vários brancos para ele não aceitava nenhum. Até chegar no branco que ele queria. Você vê a excelência, né? A excelência. Perfeccionismo, né? E é um site da Apple, é um site limpo. Sim, clean. Ele é clean, Sim. objetivo. Sim. Então, hoje, para você... É uma das coisas, né, cara, que eles investem muito, né? E nós temos que investir bastante nas imagens. Sim. Num site. O visual, né? O visual, o produto. Porque o cliente ele não está palpando, ele não está pegando aquilo, né? Sim. Então você tem que ter imagens, tem que ter vídeo. Por isso que é importante essa criação de conteúdo, você fazer podcasts, você E não só ter um empresas, canal. né? Organizações, Sim, pessoas. organizações. Por exemplo, pastor, que nem eu falei no começo, eu falei essa estimativa de 80%, assim, da minha cabeça, não sei, né? Não sei. Mas, cara, toda essa criação de conteúdo, você está propagando o evangelho. Sim, sem dúvida. Você está trazendo Uma forma leve, uma forma leve, está trazendo, sabe, relevância para a igreja. assuntos interessantes,
E você está chegando a pessoas que nem são as suas ovelhas. Sim. São outras pessoas. E você está fazendo com o quê? Com isso, você está aqui, ó, colocando a Casa na Rocha. A Casa na Rocha tem muita gente que às vezes não conhece. Sim. E começa a conhecer, né? Todo mundo que entra aqui fica encantado, né? Fica Nem encantado. imaginava ter uma estrutura dessa com 2 anos de existência, né? A igreja. E investindo muito pesado, boa parte dos nossos recursos a gente investiu nisso. Cara, em tecnologia, e eu tô feliz internet. de estar na Casa na Rocha, Que bom, de ser querido. uma ovelha do Olha pastor aí. Giovanni agora, Amém. né? Somos Porque dois. eu vou te falar, eu tive uma experiência assim que quando eu conheci o pastor Giovanni, na verdade eu fiz o curso Casados para Sempre, depois eu e a minha esposa a gente ministrou durante um período aí de 10 anos o curso Casados e quem deu esse curso pra gente foi o Newton Barbosa, né? Sim. E Que eu formei, né? que você que formou, né? E até inclusive na chácara foi a primeira vez que eu falei com você. Sim. E foi assim, conheci, gostei, já foi uma conexão, né? Só que eu tava caminhando, eu acho que em outra igreja na época, mas sempre queria estar ali com o Giovanni. Mas assim, Mas Deus tem seus planos, tem né? seus Chegou planos, a e aí hora. chegou a hora. Que E eu bom. lembro que eu tive uma experiência assim muito bacana, que na primeira turma eu tive que ministrar até para o pastor da minha igreja. Sim. E eu falei, cara, eu não tenho capacidade para fazer isso. Sim. Como que eu vou ministrar? E eu fiquei intimidado. Sim. Porque por mais que você leia e busca, você vê o pastor com uma autoridade assim, você fala assim, cara, né? E aquele monte de irmãos, e a primeira turma minha, eu acho que foi a turma que mais deu gente. Olha lá. Cara, e teve a primeira aula, na segunda, eu comecei a chorar. Eu falei para minha esposa, amor, não, eu não sou capaz disso. Não é para mim isso. Eu fui na sala, né? Tava tudo preparado já. Aí eu ajoelhei e eu orei e falei, Deus, por quê? Por que eu, né? Porque se for para mim ministrar esse curso, então, eu queria um sinal. Cara, foi instantâneo. Foi instantâneo. O Newton nunca ligou para mim, só ligou essa vez. Olha que legal. Ele ligou, o telefone tocou, eu fui atender o telefone, o Newton só falou, ô Everaldo, Deus é contigo. O Newton nem sabia que aquele dia era dia de curso Casados para Sempre E na nem minha sabia casa. que tu tinha orado, né? Nem sabia de nada. É. O telefone tocou e ele falou, cara, Deus é contigo. Amém. E eu comecei a chorar e eu o não Newton parava e o de Johnny chorar. são preciosos, Olha né? só. Tem um coração pastoral assim, Incrível. extraordinário. E eu comecei a chorar e não parava de chorar, pastor. Que lindo. Chorava. E eu chorava. Mas, cara, não é aquela... Chorava de soluçar e sair, sabe, escorrer. E daí começou a chegar os casais. E eu não parava de chorar. E eu falei, amor, e agora? Vai lá receber. Ela falou... E eu não me continha. E eu não parava, cara. E eu cheguei na sala ainda chorando ainda, cara, para ministrar. Legal. E essa experiência, aquele dia assim, eu falei, meu Deus. E depois disso a gente ministrou ainda durante uns 9, 10 anos, eu acho. Que bom. Casados para Sempre, mas foi uma Vamos experiência reativar esse dom bacana aqui dentro aí. aqui. Pois é. Precisamos de nesses- líderes de casados para sempre. Nesses minutinhos Você tem de o curso aqui também, Casados? A gente ainda não implantou. A gente implantou cursos de homens e cursos de mulheres. Ah, entendi. Separadamente. E estamos fazendo eventos para homens e eventos para mulheres. Mas a gente quer o mais rápido possível começar. Na verdade, a gente já aplicou uma vez o curso, se eu não me engano, com o Paulo César e a Débora. Ah, eu pensei, aqui que na também Casa foram da Rocha. formados, sim, foram formados pelo Newton e a Dione. Ah, é? Que legal. São segunda geração nossa. Segunda aí. geração. Graças a Deus, a gente teve o privilégio de formar 37 líderes, né? Nossa. Casais líderes lá no tempo que nós tivemos na outra igreja. E a gente ficou muito feliz, assim, porque eu me lembro quando eu assumi há uns 14 anos atrás, o Ministério de Casais, eu estava meio perdido, eu nunca tinha sido líder de casais, sempre fui líder de jovens, né, pastor de jovens, e aí me entregaram esse desafio e graças a Deus a gente agarrou com muito afinco. Procurei no Google quem tinha materiais para isso, encontrei a Universidade da Família, encontrei o MMI, que me ferramentou a formar vários cursos. Nós tínhamos uma média de 10 a 12 cursos diferentes e formávamos cerca de
de 200 a 250 pessoas por semestre. Nossa, que nos bacana. cursos da Universidade da Família, que impactaram muitas vidas e famílias. Com certeza. Glória a Deus. Com Tudo certeza. para a glória de Deus, né? Tudo para a glória de Everaldo, Deus. deu para ver que você passou por muitas experiências espirituais. Esses minutinhos que nós estamos aqui com você, você já relatou algumas, como o seu sócio, como essa revelação que você teve agora, É verdade. né? Mas qual seria a maior experiência espiritual, aquela que te marcou mesmo? Você lembra de alguma no momento? Dentro Olha, de várias aí? Olha, eu vou te falar, eu, assim, sabe, teve tantos momentos, assim, que eu vivi, né, dentro da igreja, fora da igreja. Eu não digo assim, quando eu apresentei a Júlia na igreja, foi outro momento, assim, que... A Júlia é Eu não menorzinha. sei se posso falar se é uma experiência espiritual. Sim. Eu só sei que foi um momento extraordinário, assim, eu não sei o que eu senti, de eu estar ali apresentando a minha filha para Deus naquele momento, A sabe? segunda filha, né? Menorzinha, né? A A Júlia é a menorzinha. Ou é a maior? Júlia é a mais velha. A mais A mais velha. mais E foi, velha, e mais foi a velha. Júlia que eu apresentei. Que lindo. E foi, assim, um momento, assim, muito, assim, incrível, Extraordinário, extraordinário. E, sabe, Deus tem feito tantas coisas e continua fazendo, e a gente enxerga Deus em tudo, né? Eu acho que as pessoas, elas, às vezes, têm que entender que decepções nós vamos ter em Sim. qualquer lugar que a gente for. Exatamente. E se você ficar olhando as pessoas, você vai se decepcionar. Sempre. Sempre você vai Isso se não decepcionar. significa que não tenham pessoas maravilhosas e boas, né? Isso não significa que não tem essas pessoas maravilhosas. Então, cara, olha, esteja perto de pessoas. Sim. Escolha as pessoas que você vai andar. Selecione Porque bem. sabe né? aquele negócio de você estar com aquelas 5 melhores pessoas perto de você? Sim. Assim como Jesus que tinha, né? A gente tem que escolher com quem que a gente anda. Sim. A gente pode ser amigo de todos. Sim. A gente tem que amar A né? todos, né? A todos. A gente tem que separar o pecado do pecador. Mas, Sim. cara, escolha com quem você quer estar, né? Ao lado de pessoas, né? Que tenha também a acrescentar também na sua vida. E Não é amizade verdade? é uma escolha, né? Sim, Você pode ser colega de muitos, mas de amizade eu acho que se escolhe nos dedos. com certeza. E é uma escolha. Cabe na palma da mão. né? É uma decisão onde você vai trazer pessoas que te apreciam e que você aprecia, que te acrescentam, Sim. que te fazem edificar, e você traz para perto para o teu ambiente de intimidade, onde as máscaras caem, onde você pode ser você mesmo. É verdade. Eu sempre falo isso para a galera, inclusive quando a tua esposa esteve aqui conosco, foi uma benção. Aham. Foi o segundo podcast mais assistido aqui. Olha que legal. Só perdeu para minha mãe. Da minha mãe ninguém ganha. Mas até o podcast da minha mãe, que foi depois, o da tua esposa foi o que mais deu gente aqui, né? Ao vivo e online, depois as visualizações. E eu falei para ela, né? Amigo, para mim, tem duas características, eu sempre falo aqui. Primeiro, é alguém que conhece o teu coração. E segundo lugar, é alguém que tem prazer, alegria de estar com você. É verdade. Né? Porque às vezes você recebe algo, é abençoado com alguma coisa, está passando por um momento de euforia, de alegria, de êxtase, e você não quer guardar para você, você quer compartilhar com aquelas pessoas que você ama. Então, amigo é isso, né? É isso aí. É aquele que fica feliz com a sua felicidade. Exatamente. Né? Não inveja a sua É. felicidade. Exatamente. Porque na hora, eu falo que O na hora dos invejoso não momentos, serve para ser nos amigo. Né? momentos difíceis, a gente conhece os amigos, sim, mas para momentos difíceis nós encontramos muitas pessoas aí com um ombro para, verdade. né, um lencinho para secar as lágrimas, mas para sorrir com a nossa felicidade eu acho mais difícil. Né? A Sem pessoa dúvida. não ter inveja daquilo que você conquista, ficar feliz junto com você, vibrar com você, torcer por você, isso eu acho que tem sido bem raro. É. Né? Para mim, no reino de Deus, isso é uma das coisas mais lindas. Isso é uma das coisas que mais me impacta como pastor. Primeiro é saber que a gente vai fazer parte da trajetória e da história das pessoas. E a gente vai ter a capacidade de ver a transformação de Deus ao longo de uma história humana, né? E Verdade. você fazer parte daquilo. Verdade. Outra coisa linda é isso que nós estamos falando, as relações, os relacionamentos, as amizades, né? Tivemos alguns dias ali, 6 dias lá em Israel, 8 pessoas. Algumas Muito não se bom. conheciam, né? Como por exemplo a Rose e o Edinho não conhecia o João e a Denise, mas saímos daquela turma assim como amigos, né? Foi muito lindo assim. Curtir um tempo junto, nos alegrarmos junto,
respeitarmos um ao outro, né, as diferenças, ao mesmo tempo teve seus momentos de individualidade, mas o coletivo sempre passava a ser prioridade para todos. Se acontecia um problema com um, todo mundo parava e esperava aquela pessoa resolver aquele problema. Se tivesse que ficar para trás, para não deixar aquela pessoa sozinha, nós ficaríamos. Sim. Eu até brinquei com eles, né? Na volta deu uns problemas lá de bagagem e tal. E aí eu falei, ó, gente, se precisar ficar com vocês, eu vou ficar, pode ter certeza. Só que vocês vão ter que me ajudar a pagar essa passagem de volta. Então isso é amizade, é verdade, né? Cara. Você pagar o preço da comunhão. Né? Verdade. E se alegrar. Mas que gostoso, né? Eu queria estar junto com vocês. Na sabe? próxima, né? Vai ter outras aí. Vai ter hein? outras. Vou levar mais 10 no ano que vem. Aí. Já vamos conversando Vamos então, hein? sim, Vamos vamos conversando isso aí. Vamos sim. Everaldo, Graças a Deus. voltando só um pouquinho lá no nosso assunto de e-commerce, porque como eu sou da área, eu sou muito curiosa com relação a essa área. Para aquelas pessoas que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, de repente, né, deu aquela acendida no fogo, né, aquela imaginação já começou a fluir. Nossa, eu também tenho um produto, será que eu também posso levar esse produto? Como que isso funciona certinho? É muito difícil toda essa parte de dar início, esse pontapé inicial de colocar o seu produto. Por exemplo, o Mercado Livre, vamos falar aqui, né, uma plataforma que acho que todos conhecem. Gigantesca. Né, gigantesca aí. Maior da América Latina. Maior. É muito difícil isso, só colocar o seu produto lá. Não, olha, né? Nada. Você quer finalizar a pergunta? Eu ia só colocar, acho que o que você realmente vai falar, a importância do marketing digital por trás de tudo isso, a importância de uma equipe de trabalho, de você realmente fazer essa propaganda, porque não é só deixar o produto lá e esperar vender. Tem tudo isso. Tem tudo isso, porque, olha, esses dias ligou um amigo meu e ele falou, cara, eu queria te dar os parabéns, só tô ligando para isso. Por quê? Cara, porque é o seguinte, eu comprei um curso com Alex Moro, que é top das galáxias aí com o Mercado Livre. E eu coloquei meu produto lá e não vende. O problema não é você colocar o produto. O problema é que você querer do dia para a noite que as coisas aconteçam. E não vai acontecer. Não vai acontecer. E outra coisa, você tem que ver que concorrência sempre vai ter mesmo. Sim. Mas procura pegar um produto mais nichado. Não queira anunciar um monte de coisa. Sabe? Ache um nicho, ache um produto, trabalhe naquilo que você gosta, começa pelo Mercado Livre, pelos marketplaces, mas não deixa de ter o site. Independente. O site é o que vai te dar autoridade. Sim. Por exemplo, você vê no Mercado Livre. E independência também, né? Sim. É porque é a sua casa. Quando você está... Vai virar uma âncora, quando você está né? no marketplace ou no Mercado Livre, você está na casa Dos outros. Agora, o seu site é a tua casa. Ali você faz as suas regras. Sim. Então, você tem que ter o seu site. Sim. Tá? Só que você não precisa começar, não, vou ter que montar o site. Você monta o site também fácil. Tá? Mas não precisa começar pelo seu site. Comece. Primeiro, ache um nicho, um produto e vai testando. Quando você... E não vai comprando um monte de estoque. O segredo é você ter devagarzinho, né? Um muito de pouco. Isso. Alguns produtos daquilo que você realmente vende. Sim. Entendeu? E vai colocando experimentando, lá. né? E depois, no mercado... Não fazendo grandes investimentos, pegando muitas dívidas Não, que você vai jogar todo esse dinheiro pro lixo. Exatamente. Você vai jogar, onde você vai muitos perder erram, dinheiro, né? vai se decepcionar e vai falar não é para você. Sim. Por quê? Cara, e outra coisa, vai naquela também, vai atrás só de um mentorzinho ali para você, né? Dá uma pesquisada. Isso. E as coisas acontecem. Só não espere que vai acontecer do dia para a noite, porque não tem como. A Bíblia diz isso, né? Na multidão de conselheiros há sabedoria. Um mentor é uma espécie, né? Trazendo para o mundo espiritual, seria o discipulador daquele que está iniciando um empreendimento. Tem um amigo meu, ele quando eu comecei a ganhar dinheiro, ele viu o tempo que eu estava com meu pai, o tempo que eu estava começando, e depois falou, cara, que negócio é esse seu aí? Do dia pra noite você tá assim, assado, tá. Do dia pra noite, cara, eu tô há 20 anos trabalhando que nem louco na internet e ainda tô gatinhando ainda. Né? Comparado com outros, né? Tô gatinhando ainda. E o cara vem falar que é do dia pra noite. Cara, ninguém sabe a sua história. Isso é uma coisa ruim, né? As pessoas não reconhecem e não valorizam o processo. Porque
as pessoas, elas não entendem, cara, que realmente Toda vitória tem um processo. Tem esse processo aí. E elas, por elas não conseguirem, elas não querem que você consiga também. Sim. Entendeu? Então Por isso é serem muito frustradas triste. consigo, né? Isso é muito triste. Você fez, ele falou pra mim, amigo, não é- eu considerava até amigo, Colega, né? Colega, né? Porque ele falou assim, você tá puxando cigarro do Paraguai, o que você tá fazendo? Cara, é cada coisa que você Escuta, escuta né? que você fala, cara, que mundo é esse, né, velho? Não posso ter Aí eu falei, sucesso. cara, eu não posso ter sucesso, porque para ter sucesso no Brasil, eu tenho que estar fazendo alguma coisa errada. Aquela questão, quero E não ser é o que ele verdade. é, mas Não eu é não quero verdade. fazer o que ele faz, né? Eu quero chegar lá no topo da montanha, mas eu quero pegar um elevador, não quero subir pelo caminho que ele passou, não. É tipo Eu isso, lembro né? que em 2006, a minha esposa e minhas filhas dormindo, e eu tava ali cadastrando meus produtos no site ali. Eu montei o site sozinho, sabe? Que é cadastrar cara, dá Cada trabalho item, aquilo. dá. Dá trabalho. E eu que fazia tudo. Hoje eu tenho meus funcionários para fazer, Sim, sempre com orientação minha, claro. né? Mas assim, dá trabalho? Dá trabalho. E eu ficava ali, trabalhando até amanhecer dia. Às vezes a minha esposa acordava no meio da noite e eu tava lá, trabalhando. Então, tipo assim, cara, é aquela coisa, a gente tem que valorizar realmente aqueles que estão ali junto com você, Sim. né? Quem conhece a gente, o marido conhece a esposa conhece o marido, eles realmente sabem da sua história. Né? E a gente tem que valorizar tudo isso. Everaldo, você tem toda essa experiência prática. A gente vê muitos cursos aí, como você até, né, mencionou alguns, que acabam assim não colocando a pessoa numa posição correta. Talvez até porque a teoria e a prática, elas têm um estreitamento, mas elas nem sempre batem, né? Não bate. Então, assim, com essa experiência prática toda que você tem, não passou ainda pela sua cabeça para que você possa contribuir com outras pessoas para chegar onde você está hoje, né? Nessa vitória, nessa conquista e ir crescendo ainda mais. Não passou pela cabeça até hoje de montar um curso para instruir as pessoas com toda essa experiência prática que você tem? Rose, você tá parecendo minha esposa. Ai, Jaque. Cheguei lá. A minha esposa, ela me cobra muito isso, sabe? Certo. Mas assim, Rose, É que você tem muito potencial, né? eu tenho 2 empresas ali. Mas também já tem tipo bastante assim, coisa. eu não tenho só assim, comprar um monte de copo e colocar para vender. Sim. Eu tenho assim, são 2 fábricas e daí eu cuido dos funcionários. Eu ainda Tá com quantos funcionários Infelizmente, pastor, eu ainda não consegui assim delegar para pessoas que realmente eu posso falar assim, agora você vai. Sim. Entendeu? Então, nesse quesito, enquanto eu não conseguir, as empresas dependem um pouco de mim. Mas olha, eu tô dando desculpa, né? Porque isso é uma. Eu tô prestando a minha atenção esposa fala, nisso. isso é procrastinação. Eu vou fazer um curso de inteligência emocional com a minha esposa e vou montar meu curso de e-commerce. Isso. É que eu penso mais nessa questão, né? Porque quando nós conseguimos chegar num nível, eu acho que Experiência, né? essa De experiência toda, maturidade. eu acho que fica assim, é como se fosse uma árvore que cresce sozinha, brilha sozinha. Então, quando você começa a produzir frutos dessa árvore, ou seja, levar pessoas com você, né? São suas mudinhas que vão ser plantadas para produzir os próprios frutos. Você está Eu acho que isso é multiplicando. muito grandioso, né? Você poder fazer isso não pensando no, eu vou fazer isso, um curso porque eu vou ganhar dinheiro com o curso. Não. Eu vou fazer esse curso Por para realização, que né? outras pessoas possam chegar onde eu estou. Né? Eu até comentei isso para Jaque. Eu falei assim, amor, se eu for montar um curso agora, eu não ia de maneira alguma pensar no lucro, até porque eu já tenho de onde tirar o meu ganho. Mas sabe aquela coisa, porque é uma satisfação pessoal tão grande, é uma realização tão gostosa, né? E realmente eu tenho muita vontade, Rose. Tenho muita vontade. E eu tenho que dar o pontapé inicial, começar. Porque você tem que começar, né? Sim, Tem claro. que começar. Mas assim. E não é tão difícil, né? Hoje tem uma série de ferramentas para isso. O acontece o seguinte, que eu não conseguiria colocar um curso no mercado onde eu teria que falar que você vai ficar milionário, que você vai ficar... Cara, eu não conseguiria ir com a mentira, né? Nem deve. entendeu? Nem deve. Porque assim, o cara honestidade é daí compra o curso e se frustra. Ele acha, não, você vai comprar do zero ao topo, não sei das quantas. Cara, que do zero aos topos.
não tem como começar, você pega do ponto A para o ponto B. Claro. Mas começar do zero No é meio impossível. tem um processo, né? Tem. E começar do zero financeiramente, não tem como. Cara, investe em conhecimento. E ninguém não começa do zero, né? Ninguém. Você começa a De algum partir ponto. daquilo que você já tem, né? Sim, Não é zero. sim. Você tem dons, tem talentos, tem capacidade. Meu pai me já levou não é até zero. aqui. É, Daqui, você mesmo, né? né? Cresceu, Depois né? vem as minhas filhas. Apesar, eu não sei se as minhas filhas, elas são também muito empreendedoras, né? Sim. Já Não estão sei, no caminho. não sei se elas vão querer ser da Camacau, elas falam muito em moda, Certo. falam em tantas coisas, não sei de onde que elas vão empreender, né? Sim. Mas assim, Às vezes em outras áreas, né? assim, em outras Que vem áreas. até agregar ao grupo que você está formando, né? Sim, com certeza. Mas, Rose, você vai ser a primeira a saber, tá? Ótimo, isso mesmo. Vamos marcar uma live para divulgar daí isso, viu? Vamos sim, com certeza. Gente, olha só, chegamos, né? Como passa rápido, chegamos Meu aí no Deus, já foi finalzinho uma do hora. nosso podcast já. Passou rápido. Mas eu não podia terminar esse podcast sem deixar, né, essa proposta para o nosso convidado aí, já Sim. deixar vocês que estão nos assistindo nessa expectativa. Aguardem, curso tá aí no projeto, Tem nome, né? e-commerce na veia. Aí, tá vendo? Olha aí, Legal. ó, o nome Ideia já é genial. poderoso, né? Já tem um nome potente. É aquela questão que eu sempre digo, a gente escreve a lápis, entrega a caneta na mão de Deus e que se for da vontade dele, será Amém. escrita a caneta, né? Amém. A sua ideia aí do curso e será lançado e será um grande sucesso. Amém. Né? Amém. Que tem um Obrigado. objetivo, um propósito muito lindo por trás de tudo isso, né? Que é ajudar as pessoas a verdade. chegarem onde você está. Isso é maravilhoso. Com certeza vai ser mais uma realização abençoada por Deus. Amém, Rose. E eu não duvido disso. Viu? Amém, Conhecendo obrigado. você um pouquinho melhor hoje aqui, É. fiquei encantada, né? Sim, eu também. Maravilhoso. Já era fã, né? Agora mais ainda. Mais ainda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Foi Muito uma honra. obrigada por Muito você bom. estar aqui conosco. Né? Obrigado. Já se sinta convidado aí a voltar. Próximo. Né? Quem sabe trazer o lançamento E vamos do deixar curso, deixa né? aqui, né? Semana que vem, a esposa dele vai estar conosco. né? Ah, a Jaque, olha só. A Jaque vai aí, estar né? de novo Olha aí que conosco. maravilha, Aí falando gente. sobre como desenvolver o potencial da mulher através da fé. Esse Que bacana. tema a gente pensou junto, né? Como desenvolver todo o potencial, ou pelo menos uma parte do potencial da mulher através da fé. Jaqueline é uma pessoa também muito, né, Preciosa. abençoada, preciosa e que vem abençoando muitas vidas também. Sou muito abençoado. E gente. unir esses dois potenciais aí, Unir esses imagina. dois potenciais. É, Rose, eu sou muito Graças abençoado. a É olha Deus. só. muito abençoada, Ah, realmente, gente. Mas olha só, minha gratidão a você que esteve aqui conosco. Não deixe de participar dessas quartas-feiras, né? Que estão sendo fantásticas, maravilhosas. Não pude participar de algumas, estava viajando, né? O pastor Giovanni voltou de viagem, eu permaneci viajando. Isso. Estive ministrando cursos também esse final de semana. Mas é muito bom estar de volta aqui com vocês. E o pastor Giovanni vai dar aquela bênção que você está aguardando agora. Isso. Faltou só o Everaldo falar como é que aquelas pessoas que se interessaram na tua empresa, no teu negócio, qual é o teu site Isso. ou redes sociais para que os interessados dentro daquilo que você mencionou, falou, possam entrar em contato com você. Tá bom, olha só. Nós somos uma fábrica, né? Nós vendemos 100% online, mas a você que é daqui de Moarama e região, você pode estar visitando a nossa fábrica, comprando ali direto. Nós temos o nosso showroom, né? Certo. Você pode fazer um test drive na nossa zona de conforto da Good Puffs Oh, e maravilha. conhecer as nossas caminhas, né? E quem quiser visitar online, o nosso site da Cama Carro é www.camacarrodobrasil.com.br. Certo. E o site da Good é www.goodpuffs.com.br. Isso, só soletra Good Puffs. É G-O-O-D de Good, de bom mesmo, sim. né? Y, né? Ou não? Não. Só Good. Só Good mesmo, né? G-O-O-D, Puffs, P-U-F-E-S. Porque muita gente escreve Puffs com .com. dois F-F-S. Isso. .com. .com.br. Ah, tá, que legal, que bacana. E queremos então te agradecer, tá, Everaldo? Obrigado por pastor, esse tempo obrigado, disponibilizado obrigado. conosco. Obrigado. O que nós temos feito aqui nesse podcast, de princípio, é trazer algumas pessoas experientes nas diversas áreas, né, que elas têm especialidade, que têm capacidade, né, para trazer temas relevantes para você que nos assistiu. Desde já nós te agradecemos por você estar conectado conosco. Te pedimos que você dê um joinha, dá um like, siga os nossos canais no YouTube, no Facebook,
o nosso Instagram, YouTube e Facebook da igreja é Igreja Casa na Rocha. Tudo junto, Igreja Casa na Rocha, é o nosso Instagram, Facebook e o nosso YouTube. O meu pessoal, Pastor Giovanni, né, o nosso Instagram é PRGIO, PRGIO, nosso Instagram, e o nosso Facebook é esse que você está assistindo, pastor.gil, e o nosso YouTube, PR Giovanni, tá bom? É uma alegria ter você conectado conosco. E o site da igreja, lá você tem áudios, vídeos, você tem muito material audiovisual e cursos online de graça para você fazer. Tem 8 cursos online, cursos nas diversas áreas da teologia, vida cristã, que vão ser uma bênção, tudo de graça para abençoar a sua vida, sua casa, a sua família, tá bom? Desde já, de novo, faça aqui o convite, venha hoje à noite às 20 horas, Dr. Camargo, 4555, aqui no centro de Moarama, pertinho da Aviação Moarama, pertinho aqui do Posto Brasil, na frente da Unitron, Igreja Casa na Rocha. Pastor Irã Góes, diretor de seminário, preletor nacional e internacional, e vai estar aqui ministrando conosco uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Nós agradecemos a Deus por isso. Quero terminar com a palavra de Deus, assim como nós começamos falando de Deus, queremos terminar Gênesis 12, versículo 3, né? Quando a Rose estava incentivando o Everaldo a passar adiante aquilo que ele já tem recebido, a sua experiência, a sua vivência, eu lembrei de Gênesis 2, 3, onde Deus vira para Abraão e diz assim, que se tu uma bênção. Deus vira para Abraão e fala, Abraão, seja você uma bênção. E logo em seguida, no versículo 4, ele diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então esse é o desejo do coração de Deus, Gênesis 12, 3 e Gênesis 12, 4. Que você seja abençoado, que você seja próspero, que você seja bem-sucedido, e não só isso, que você seja um canal de bênção em favor de muitas e muitas pessoas. Que Deus nos abençoe, que a graça e a paz de Jesus venham sobre você. Quero terminar orando pela sua vida e louvamos a Deus por você estar aqui conosco nessa tarde. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por esse projeto lindo, Pai, que são as nossas mídias sociais, redes sociais, e entre elas esse podcast da igreja Casa na Rocha. Te louvamos e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, Pai, através desses meios eletrônicos, tocado vidas, feito com que as pessoas cresçam, floresçam, se desenvolvam, ó Deus, alcance sucesso, bênção, prosperidade, conheçam os teus caminhos, conheçam o teu reino de poder e de glória, sejam transformados pelo Senhor através da vivência, da experiência de outros irmãos e irmãs que venham aqui compartilhar os sonhos, planos e projetos que Deus tem colocado em seus corações. Que o Senhor, através de tudo isso, vá despertando dons, talentos, sonhos, planos, projetos, porque, como diz a tua palavra, é o Senhor quem efetua em vós, tanto o querer, ou seja, o desejo, quanto o realizar. É Deus que nos capacita a realizar sonhos que o Senhor mesmo colocou no nosso coração. Que o Senhor abençoe as nossas vidas, casas, famílias, a nossa comunidade, e todas as pessoas que nos ouvirem sejam agraciadas e abençoadas pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus os abençoe. Amém.